Para encerrar, agora, dos representantes dos fundos de pensão, o doutor Conquista ou Antônio Carlos. Obrigado, senadora, novamente. E, também, como fiz no começo, pretendo ser bem sucinto e tentar transmitir o máximo de informações a todos vocês e, particularmente para nós do Postales, é importante que isso ocorra, porque isso também fica registrado nos anais da Casa, né? E mostra a seriedade com que a diretoria está cuidando dos assuntos do Postales. Para lembrar a senhora e registrar que, a partir do momento que a gente teve o déficit apurado, em março desse ano de 2013, nós tivemos como decisão fazermos materiais de comunicação internos que atingissem os participantes e também eu particularmente fiz reuniões em mais de 8 estados e nas sedes principais dos Correios, que são em São Paulo e aqui em Brasília. Essas reuniões, elas culminaram com aproximadamente a presença de mais ou menos 2.000 funcionários, e que isso também foi extremamente importante para a gente. É óbvio que nenhum gestor e eu, que a partir de só cheguei ao Postales no ano passado, a partir de 1º de abril, gostaria de estar aqui nesse instante conversando com vocês a respeito de um déficit existente. Mas, infelizmente, essa foi a situação que a gente, infelizmente, teve que enfrentar e está enfrentando. Atravessamos o ano de 2011 com 392 milhões de reais em déficit. Como há pouco aqui foi dito pelo Geraldo, o regramento, a Previc, ainda pela sua governança, nos permitia, você ainda quando está abaixo de 10% do seu patrimônio, quando você tem um déficit abaixo de 10% de patrimônio, na legislação anterior, você teria mais um ano para tentar reduzir ou eliminar esse déficit. Particularmente, no nosso caso, isso não ocorreu. Nós a agravamos com mais uma parte financeira e também por parte atuarial. Quase 300 milhões dos 985 foram já ajustes na nossa área de benefícios. Foram as necessidades técnicas atuariais que nos colocaram esse valor. E esses 985 milhões, eles proporcionaram um pagamento de 3,94 aos participantes e à patrocinadora. É bom deixar registrado que, particularmente, para o participante, isso representa no seu salário, no seu rendimento mensal, no seu contra-cheque mensal, de um percentual de 1,7% de valor a ser pago para ser custeado esse déficit, que particularmente vem mostrar a diferença do que aconteceu com o Fundo de Pensão da Aeros, que, à época, não tinha essa governança e que, a partir do ano de 2003, com a chegada do governo Lula à presidência e a SPC, a criação da SPC, que, a partir dali, começou a colocar uma série de governança, uma série de determinações para os fundos, hoje os fundos de pensão não correm mais o risco, os participantes, pelo menos, não correm mais o risco de ter o que está acontecendo com os participantes do Fundo Aéreos, particularmente. Quem viaja muito, eu já peguei muita manifestação em aeroporto de senhores que têm idade para ser meu pai, que particularmente meu pai já é falecido, mas quando faleceu tinha por volta de 70 anos, e eu vejo nesses senhores o meu pai, possivelmente meu pai ali, reivindicando. Nós temos um caso na Petros, porque eu trabalhei na Petros, um companheiro nosso, o pai dele era beneficiário da Aeros e não tem aposentadoria, tá certo? Então, essa é uma coisa que a governança hoje, a legislação já não permite mais acontecer. Aí partimos dessa condição de equacionamento do déficit, ou seja, 50% para cada, para a patrocinadora, e para o participante. Por que fazer isso? Para que não ocorra o fechamento do fundo e a gente continue garantindo o pagamento dos nossos benefícios sem nenhum perigo de interrupção. Aí eu vou tentar, senadora, na medida em que eu conseguir ir escrevendo aqui o que a senhora foi perguntando, se eu deixar alguma coisa no caminho, a senhora me perdoe, depois eu posso até mandar por escrito. E deixar registrado que quando a senhora identifica quem fez as perguntas, as associações que fizeram perguntas, particularmente aqui nós estamos com os representantes da ADCAP, da FAACO, que são as associações de aposentados do sistema dos Correios e participantes do Postales.
A pedido do presidente dos Correios, do Wagner Pinheiro de Oliveira, esse ano nós tínhamos que estabelecer uma rotina de reuniões com a ADCAP, que particularmente é uma associação aqui que representa os funcionários, basicamente os funcionários que trabalham na sede dos Correios. E nós já fizemos 3 reuniões esse ano já, a partir dessa questão do déficit, com a ADCAP. Queria deixar isso registrado com a senhora, que nós estamos fazendo todo o esforço de levarmos a conhecimento de todos os nossos participantes, todos os nossos gestos. Né? Infelizmente, nós tivemos uma interrupção agora, porque houve uma mudança na vice-presidência de pessoas, e nós deveremos retomar isso possivelmente já no mês de janeiro, essas reuniões, que para nós é muito importante, porque a ADCAP ela é uma ferramenta, né, uma interface com o participante muito importante para poder veicular informação. Quando nos perguntam com relação à comparação dos nossos investimentos com investimentos particulares de PETS, Previ e FUNCEF, nós temos investimentos, sim, em parceria com eles. Algumas coisas juntas, né? Temos em alguns investimentos estamos juntos e em outros não. No nosso caso em particular, grande parte do nosso déficit ele se dá por causa da renda variável, né? A partir do momento que vem a queda de juros, você tem que partir mais para o risco. E aí, quando você parte mais para o risco, você fica vulnerável a um mercado, né? Oscilante, particularmente a Bolsa de Valores brasileira. Ela era, até outro dia, classificada a pior do mundo, tá certo? Porque ela caiu de forma violenta a partir do ano de 2011, tá certo? Então, assim, essas comparações, eu não sei exatamente qual é a carteira de investimento da PETS, eu não sei, não consigo ter conhecimento de como é a carteira de investimentos da Previ e da FUNCEF e também o que eles colocam na sua política de investimentos, né? Eu não consigo entrar no detalhe, por isso a gente já explicou isso aos nossos participantes, a dificuldade de você fazer comparação. Eles tiveram um rendimento de 15%, quando aliás, o mercado deu 15%, nós tínhamos que dar 12% e não demos, entendeu? E eles foram também muito bem. Essas comparações a gente não consegue fazer. Pagar o déficit, a gente já também respondeu isso, o déficit ele é apurado, assim, né? A nossa performance ela vai ser sempre apurada até o dia 31 de março do ano que vem. Fecha 31 de dezembro, até 31 de março fecham-se os nossos números e aí a gente avalia se por acaso a gente conseguiu manter os 3,94, que essa é a maior obrigação hoje da diretoria do Postales é não agravar o déficit, tá certo? Essa mudança na legislação agora de colocar para quem não tiver um déficit acima de 10%, poderá ter 3 anos para equacionamento, isso é importante, porque acho que os meus companheiros já falaram, mas eu não sei se não eu explico para os senhores, a Previc nos determinou ainda esse ano que, a partir do ano que vem, todos os fundos de pensão, na sua meta atuarial, na minha em particular é 6%, eu tenho que reduzir 0,25 pontos. Né? Eu já começo o ano que vem com 5,75 e esse 0,25 para o Postales, senadora, em particular, representará no meu déficit mais 250 milhões. Como vai representar isso para muitos dos fundos que aqui estão presentes, né? Aqui não particularmente os nossos 3, eu acho que ainda tem capacidade financeira para aguardar, mas seguramente com a queda que temos que fazer até 2018, né? 0,25% até 2018, seguramente isso vai criar um grau de dificuldade muito grande para todos os fundos de pensão. Seguramente alguns também como nós, né? Dependendo, muitos já entrarão em déficit a partir de 2014. Deixa eu ver. A questão dos dirigentes, tem uma questão, farão alguma coisa com relação a cobrar algum possível prejuízo dos dirigentes? Essas coisas, quando eles foram, os nossos dirigentes em particular, punidos, não é punido porque uma empresa não performou e aí a responsabilidade do dirigente que fez o investimento só nisso, né? Os nossos casos, basicamente, as nossas penalidades foram na questão dos desenquadramentos. São tetos colocados pelo órgão regulador e que em algum momento você não obedeceu, então o órgão regulador ele não olha se ali tem um patrimônio de 300 milhões ou não tinha mais. É que você não podia ter colocado mais do que 20% do seu patrimônio naquele segmento de investimento. E no nosso caso aconteceu isso. Para que a gente tome qualquer iniciativa de cobrança de alguém, você precisa ter prejuízo. Mas ainda, todos os investimentos, como já foi registrado aqui, senadora, e pode não parecer, ele é todo feito com uma série de obrigações
de olhar se tem condições, passa em comitê, passa por opinião legal, jurídica, para ver se garantia está correta, tá certo? Você vai para a diretoria, vai do comitê, depois para a diretoria, você tem uma série de caminhos a serem percorridos, que não é de estalo ou de cada um de nós aqui, que a gente chega no fundo de pensão e fala, hoje eu vou investir em tal lugar, tá certo? Tem uma série de coisas a serem feitas, a serem obedecidas, para que a gente possa fazer um investimento. E já aproveitando para falar disso, eu falo dos bancos, né, quando dizem para nós que a gente não aplica nos bancos públicos, particularmente, por que não fazemos isso? Porque a própria legislação diz que nós não podemos fazer nenhum investimento em lugares que não nos remunerem a meta atuarial, no meu caso, 6%. Os bancos públicos, vias de regra, com seus títulos, seja o tipo de papel, não remuneram nisso. Para eu ter um CDI que batesse a minha meta atuarial, eu precisava ter 190 do CDI, que eu não vou conseguir nunca, em lugar nenhum. Né? Então, assim, a gente não faz porque não quer ou porque prefere fazer em outros lugares que podem dizer, correm riscos maiores. É porque eu não posso fazer esse investimento, porque eu não cumpro a minha meta. E no nosso caso, em particular, Postales, 2 bancos que a gente investiu, que foi o Cruzeiro do Sul no ano passado, que também teve liquidação, nós, inclusive, fizemos todas essas informações, estão constantes nos nossos sites. Nós não perdemos absolutamente um centavo com o Cruzeiro do Sul. Recebemos tudo. Eram DPGs, DPGs também tem uma garantia do fundo garantidor, particularmente no caso do Cruzeiro do Sul, também não tivemos perda nenhuma. No caso do BVA, que ainda está em processo de liquidação, nós tivemos, eu particularmente, só para dar um dado para vocês, nós tivemos uma reunião, eu tenho LFs, no meu caso, um investimento de 25 milhões numa LF, que é dada uma LF para uma composição de 16 empresas dentro de um fundo. Nós estivemos numa reunião a semana passada para ver exatamente como é que está esse fundo, e a perspectiva de retorno do gestor, senadora e demais senhores e senhoras, é de 87% dos 25 milhões que eu coloquei. Ou seja, a gente tem uma expectativa muito grande de chegar até, quem sabe, chegar no próprio dinheiro já investido. Mas, por enquanto, hoje, eu tenho dado 22 milhões. Estou tentando correr aqui para tentar responder para a senhora. Fiz os bancos. Onde eu deixei aqui? Perdão. Os bancos. Bolsa de Valores, perguntaram a respeito do investimento na Bolsa de Valores. Esse é um investimento feito em 2010. Eu não estava no Postales ainda, mas para dizer aos senhores que quando dizem, mas uma Bolsa de Valores que vai disputar com a Bolsa, a Bovespa lá em São Paulo, os senhores olharem o mundo, vamos olhar só os Estados Unidos deve ter mais de 10, eu estou chutando 10, mas deve ter 15, 20 bolsas de valores, tá certo? E, particularmente, essa empresa se associou à segunda maior bolsa de valores dos Estados Unidos, que é a NYSE. Então, ou seja, há aqui dentro um mercado muito grande ainda para você, porque tem muita empresa que não está no Bovespa, né? Ela não está lá. Então, você pode criar uma bolsa de valores para você ter, dentro dessa bolsa, essas empresas que não conseguem se qualificar para fazer seus investimentos via bolsa de valores. Então, se foi também assim, é um investimento que, à época, como já foi dito aqui, você olha tudo isso, todas as questões vistas, acharam conveniente colocar valor lá dentro. A auditoria independente da patrocinadora, perguntaram se ela foi contratada. Senhores, eu peço desculpas, senadora, eu peço desculpas, não consigo falar pela patrocinadora, né, pelos Correios. Essa pergunta deveria ser feita diretamente lá. Também como uma apuração, aí a patrocinadora faz apuração de resultados do Postales, é evidente, ela tem a sua auditoria. Eu estou lá com os meus colegas de Correios, dentro do Postales nesse momento, como todos os anos, fazendo uma auditoria, solicitando uma série de informações que a gente tem que cumprir e fazer como qualquer outro lugar, passar os documentos exigidos para que eles possam sair daqui, fazer o seu documento, né, o seu relatório, para dizer à patrocinadora qual é o nosso tamanho de encrenca. Por último, respondendo a Cláudia, ela fala a respeito do saldamento, que na visão da ANAPAR, essa importantíssima, né, associação de representação dos participantes, né, porque ela está olhando os participantes nos fundos, e nós aqui já militamos muito juntos, né, enquanto estávamos também do outro lado, sabemos o papel de extrema importância que tem a ANAPAR. Eu não estava no saldamento, senadora, senhores e senhoras, eu não estava.
Se ele foi feito de uma forma abusiva, se houve uma combinação entre patrocinador e institutos, vocês me perdoem, eu não consigo responder essa pergunta, tá certo? Eu só tenho agora que fazer funcionar o saldamento e nós estamos com uma discussão técnica hoje de parte do valor apurado à época, em 2008, tem uma discussão hoje de parte desse valor parada, praticamente parada, a gente não consegue ter gestão sobre isso no Tesouro Nacional, e do Tesouro Nacional, quando ele resolver, porque é ele que olha, né, as questões dos recursos dos Correios, deverá ir para o DEST, e depois do DEST irá possivelmente para a Previ, que irá aprovar. Esse valor já está configurado, inclusive, nos balanços, né, tanto os nossos, nos nossos estudos atuariais, como também o dos Correios. A gente só imagina que isso um dia dê certo, esperamos que seja rápido, porque isso, para nós, seria extremamente importante você ter esse recurso dentro do caixa. Finalizando, senadora, e senhores e senhoras, nos perguntam o que nós vamos fazer, o que nós estamos fazendo. Já dito nessas reuniões, e agora no final do ano, o fundo de pensão ele tem uma série de ferramentas ainda a serem utilizadas, que só poderão nos dar resultado em 31 de dezembro. Eu tenho reavaliação de fundos, eu tenho a possibilidade de reavaliação do investimento que nós fizemos nos terrenos dos Correios. Tem uma série de coisas que nós estamos discutindo com os nossos gestores, estamos discutindo, inclusive, com com a nossa auditoria independente, para dizer o que é que nós vamos fazer, assim, para tentarmos não impactar o nosso déficit. A gente não quer agravá-lo, tá certo? Esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Quando diz agora na questão de mudança de perfil, de investimento, que nós estamos fazendo lá dentro, nesse momento, com a chegada do André Mota na diretoria financeira, a composição da diretoria formada agora com o Emanuel também, que faltava, para vocês terem uma ideia, uma oportunidade que apareceu na semana passada para nós, senadora, foi a compra de títulos públicos novamente, que vieram remunerando mais um índice maior que a minha meta atuarial. Eu comprei 113 milhões de reais de um repasse da patrocinadora em título público, porque estava me pagando 6,20, quando a minha meta é 6. Então, assim, a gente está atento a tudo isso o tempo todo. Esqueci uma importante e prometo que é essa mais importante, a questão do Grupo X. Nós realmente tivemos participação de investimento no Grupo X, isso comprado em 2011 também, né? Eu sempre faço cito como exemplo, que é próximo a todos nós no futebol, o chute do Pato, né? O Pato foi chutar o pênalti, fez uma cavadinha, perdeu. É muito fácil criticar o Pato, né? Mas por que ele não chutou no canto ou chutou naquele? Vai bater o pênalti, né? A mesma coisa aconteceu à época. Muito provavelmente o gestor, quando percebeu que a ação papel X só sobe, ele entra, tá certo? E, particularmente, nós já saímos dos investimentos, já tínhamos saído em janeiro, fevereiro, nós só tínhamos MPX e CCX com valores significativos. CCX, uma mineradora na Colômbia, fechamos, recebemos tudo com a remuneração devida, e MPX, o nosso gestor foi migrando. E, se eu puder dizer aqui, comprou Gerdau, comprou Estácio, comprou a Anhanguera, que são grupos educacionais, Vale. Eu precisava localizar aqui, digo para vocês, está aqui, Itaú, Petrobras, Suzano. Então, já migramos os nossos valores para esses investimentos e temos hoje ainda investido na MPX, que já não é mais MPX, agora é empresa Eneva, né, porque entrou a Aeon, a alemã, e a gente imagina que isso vai nos ajudar muito quando já tirou o X, tirar essa contaminação, ela subir, né? Temos 8 milhões e meio de reais ainda lá, ok? Muito obrigada. Eu queria lhe agradecer especialmente pela referência inicial, quando o senhor foi fazer as respostas, à questão do Aeros, que o senhor encontra muitas pessoas idosas. Ontem, em Guaratinguetá, em São Paulo, faleceu o comissário Guerreiro, que foi enterrado hoje de manhã em Campinas. Mais uma das vítimas que morre sem receber o que deveria receber por ter acreditado no fundo de pensão. Espero que a lei hoje mude. E estava numa missão oficial em Nova York, um motorista dirigindo com o filho, participando, trabalhando, porque foi comissário da Varig, Fadel Santos, lá em Nova York, trabalhando para sobreviver. Quer dizer, essas pessoas que já deveriam estar descansando têm que voltar ao mercado de trabalho para isso. Então, eu queria fazer agradecimento a essa referência.
Quanto a comparar o Pato, eu considero que o erro do pênalti do Pato no jogo decisivo foi o pênalti perdido por todas as aplicações feitas por todos os fundos e por todos os investidores nas empresas X. Então, todos entraram no mesmo erro de cálculo de fazer.